A Rádio Socesp tem o privilégio de receber o Dr. Ari Timerman, que foi presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, diretor do Instituto Dante Pazanese, para falar sobre saúde cardiovascular e longevidade. Dr. Ari, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, é uma honra sempre estar aqui na Socesp. A gente teve aqui no ano passado falando sobre sofrimento humano na obra de Cândido Portinari aqui na Rádio Socesp. Isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde cardiovascular e longevidade, um pouquinho de espiritualidade, tema que você debateu aqui no Congresso, tema que você abordou aqui no Congresso nas palestras do dia de ontem. Doutora Ari, quais fatores contribuem para a longevidade e uma boa saúde cardiovascular? É muito importante lembrar que tem um fator não modificável, que é a genética, e tem os fatores modificáveis. Por exemplo, nós sabemos, existem trabalhos já muito bem estruturados, mostrando que certas situações contribuem para reduzir a vida das pessoas. Por exemplo, fumo, diabetes, hipertensão descontrolada, obesidade, principalmente abdominal, sedentarismo, estresse, né? E são fatores que nós podemos modificar e que, modificando do ponto de vista positivo, nós podemos fazer com que a vida se prolongue desses pacientes. Um dos fatores modificáveis, né, uma das questões que a gente pode atuar é a atividade física, né, onde a gente pode, fazendo atividade física, melhorar a nossa qualidade de vida. Você é um esportista, faz karatê há tantos anos. De que forma o karatê e o esporte influenciou na sua vida e na sua qualidade de vida? Para mim, eu comecei a treinar karatê com 15 anos e até hoje eu treino. Naturalmente, eu não tenho mais os mesmos atributos físicos, mas isso faz com que a gente se direcione para a parte espiritual também. Nós sabemos que a atividade física, o alongamento, são fatores muito positivos que reduzem incidência de óbito, infarto nos pacientes que já têm problemas. Nós sabemos que a espiritualidade, por exemplo, a meditação, sabemos que a meditação tem fatores no eixo neuro-hormonal que contribuem para que a pessoa se eleve a um nível superior e que, com isso, não precisa estar sentado para fazer meditação. Por exemplo, o karatê, no treino, você se desliga das atividades diárias e é uma espécie de meditação, eu diria, com atividade. As artes marciais têm essa correlação, né, entre espiritualidade e atividade física. Conta um pouco da sua experiência, né? Como que isso influenciou no seu dia a dia e como isso te trouxe até aqui com qualidade de vida. Você é uma pessoa magra, tem muita disposição. Como isso te ajudou ao longo dessa jornada? Eu digo a você que, no meu caso, o karatê é fundamental na minha vida. Do ponto de vista físico, mas também mental e espiritual. Eu treino 3 vezes por semana, à noite. Eu tive a oportunidade de iniciar o karatê com 15 anos, chamado estilo Goju. E depois eu passei a praticar o karatê, me foi levado pelo meu grande amigo Renato Maiol para o estilo Shotokan. O estilo Goju é um estilo mais artístico, ele tem posições menores, porque ele era praticamente praticado em Okinawa, onde tinha os barcos. E o Shotokan é uma atividade de mais força, né? Mas eu consegui trazer o Goju para o Shotokan. Então eu juntei a parte estética com a parte de força. E eu tive a oportunidade de ter como mestre Taketo Okuda, que faleceu infelizmente o ano passado, mas com quem eu e mais 6 pessoas viajamos ao Japão, não para treinar karatê, mas para conhecer sempre os templos shintoístas e budistas, e tivemos contato com o pessoal do karatê de lá, e meu professor era muito respeitado, porque ele falava que nós temos que conter a agressividade. Então, na meditação, você tem que ter o poder de perdão.
A raiva promove descargas de substâncias que fazem muito mal à saúde. Então, uma das coisas é o perdão, outra das coisas é a empatia, que nós temos que ter compaixão, né, e tolerância. Tudo isso nós conseguimos através da meditação, muitas vezes também da religião. Então, a religião, a espiritualidade não quer dizer religião, mas a religião faz parte de um processo espiritual que você se eleva, você sai do domínio do atual para transcender. Então, eu tive a oportunidade de professor Taketo Okuda, até tem um filme, eu até sugiro que vocês assistam, chama um Samurai. O Samurai de São Paulo foi feito a diretora Débora Seresnia, que realmente foi um dos finalistas da Festival de Cinema de São Paulo, em que mostra um paralelo entre a comunidade japonesa e judaica. No pós-guerra, as duas sofrendo muito, os japoneses também sofreram bastante. A comunidade judaica, da qual a Débora é diretora, e eu também fazemos parte, e mostrando os horrores do Holocausto. Mas, enfim, o importante é lembrar que qualquer esporte realizado com frequência, com seriedade, pode nos levar, além dos benefícios físicos, os benefícios espirituais e mentais. Você vai jogar uma partida de tênis, né? Naquele momento você se desliga do teu dia a dia, dos problemas. Depois, ontem foi abordado pelo Maurício Weingarten, meu querido amigo, que não pode fazer o esporte e depois sentar para beber muito. Não precisa beber muito, mas um pouquinho não tem problema não, eu acho até bom. Doutor Ario, então o esporte e a espiritualidade trazem esse equilíbrio para a vida, né? De que forma eles também auxiliam na relação com a comida, com o alimento? E falando de alimentação, de dieta, o que pode, o que não pode, o que a gente deve evitar, o que a gente pode ingerir com mais liberdade? Realmente, quem faz esporte, ele acaba cuidando da saúde de uma forma global. Então, o esportista, geralmente tem a pressão controlada, ele tem uma dieta balanceada, ele tem, se ele tem diabetes, ele toma medicamentos, se ele tem outros problemas, ele se cuida. Em relação à dieta, é importante lembrar, inclusive no estudo Pure mostrou que a ingestão de frutas, legumes e verduras habitualmente, diariamente, promove uma redução de eventos cardiovasculares. Então, nós temos que evitar. Eu não digo proibir, porque às vezes você tem a vontade de comer um salame, uma mortadela, mas isso não deve ser um hábito diário. Nós temos que evitar embutidos, alimentação industrializada com conservantes, etc. Se possível, frutas, legumes, verduras, no frango evitar a pele, na carne evitar a gordura e evitar então a ingestão abusiva desses alimentos. Não estou dizendo que seja proibido, a vida, life is short, então nós temos que, de vez em quando, dar uma escapada, tomar um whisky, tomar um vinho, comer um salaminho, etc. Mas não fazer disso um hábito diário. É verdade, a vida é curta mesmo, e ao passo que a gente vai envelhecendo, quais são os sinais que o coração vai nos dando de que as coisas não estão bem e a gente precisa procurar um cardiologista, que a gente precisa tomar uma atitude além daquela que nós já tomamos, que é praticar atividade física e fazer, ter uma alimentação saudável? Quais são os sinais que as pessoas devem se preocupar para o momento de procurar um cardiologista? Luquete, essa pergunta é muito importante. Por quê? Está aumentando a longevidade, nós estamos tendo uma população mais idosa. Então, hoje em dia, nós temos doenças que a gente estava habituado a ver em mais jovens. Por exemplo, antes, a gente via doença na válvula mitral, doença na válvula aórtica, por doença reumática. Hoje em dia, com o envelhecimento, a deposição de cálcio nas válvulas, e nós temos visto cada vez mais estenose da válvula aórtica, estenose da válvula mitral no idoso. O idoso, a própria idade é um fator de risco. Então, a pessoa com idade faz exercício, se cuida, isso é muito importante, mas nada
contraindica que ela vá fazer um check-up, pelo menos se ela não sente nada, uma vez por ano, que muitas vezes com testes provocativos nós podemos detectar uma doença na coronária. Com ecocardiogramas podemos ver que a pessoa já está com uma estenose aórtica, que temos que ter mais cuidado. E hoje em dia, em função até disso, nós, em vez de cirurgia no idoso ou que tem comorbidade, nós podemos implantar a válvula através de catéter. Isso foi um ganho extraordinário na medicina. Na válvula mitral também, se o paciente já tinha sido operado, podemos implantar uma válvula sobre essa válvula. Doenças coronárias antigamente se operavam, hoje em dia nós podemos resolver boa parte desses problemas com a cateterismo, angioplastia. Isso prolonga a vida e muitas vezes não impede que a pessoa continue tendo uma vida muito boa, ativa, com exercício e, portanto, a pessoa que nada sente, fazer um check-up. A pessoa que começa a sentir cansaço aos esforços que já estava habituado a fazer, falta de ar quando sobe uma escada e principalmente dor. A dor é fundamental. Se a pessoa tem dor quando faz exercício, ela deve realmente procurar imediatamente o seu cardiologista ou um clínico que possa cuidar dela. Ou seja, jamais negligenciar a dor quando ela está relacionada à doença cardiovascular. Ah, não, sem dúvida. A dor é o principal fator que leva os pacientes aos pronto-socorro. Nós sabemos que 50% de pessoas que têm um infarto têm morte. Então, quem chega ao hospital é aqueles que restaram. Então, não deixe para depois. A pandemia foi um problema sério. Nós sabemos que muita gente não ia ao hospital com medo de contaminar, e muita gente morreu em casa de infarto. Então é importante, as primeiras manifestações, procure um médico, se a dor for intensa e se for em repouso, nem vai já ao pronto-socorro, porque realmente existem recursos que podem resolver ou amenizar os seus problemas. Perfeito. Doutor Ari, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Socesp e por essa entrevista tão esclarecedora. Muito obrigado, Luquete, obrigado, Anadi, e aos técnicos aqui, e até logo.